Vamos ser francos. Você não está pronto. E você sabe disso. A verdade que te assombra silenciosamente há anos não é apenas um sentimento vago. É um aviso. É o universo afiando a espada antes de entregá-la a você. Já reparou que pouco antes de algo grandioso acontecer na sua vida, tudo parece desmoronar? Relacionamentos se dissolvem. O corpo adoece. Oportunidades evaporam. A motivação desaparece. Você pensa que está regredindo, mas a verdade que poucos entendem é esta. Você está sendo testado não como punição, mas como preparação. O paradoxo da transformação. O universo não concede dádivas àqueles que não foram refinados por dentro. Carl Jung viu isso com uma clareza brutal. O inconsciente se cansa de esperar. E quando decide que é hora de mudar, não te pergunta, te joga no caos. Porque o caos é a linguagem com a qual a alma se reescreve. Aquele relacionamento que terminou abruptamente. Aquele emprego que você perdeu quando mais precisava. Aquela traição inesperada. Não foram erros do destino. Foram intervenções cirúrgicas. O universo estava arrancando o que não servia mais, o que estava apodrecendo por dentro. Mas você chamou isso de injustiça. O verdadeiro obstáculo. Sabe qual é o maior obstáculo entre você e o que você deseja? Não é o mundo. Não é o sistema. Não são os outros. É a versão de você que ainda está ancorada ao passado. Aquela parte que quer mudar, mas sem abrir mão do controle. Que quer avançar, mas sem deixar o conforto. Que quer evoluir, mas sem morrer. E sim, falei em morrer, porque para algo novo nascer em você, algo antigo precisa desaparecer. A prisão do ego. Seu ego, por exemplo, aquela voz interior que te protegeu por tanto tempo, mas agora se tornou sua prisão. O ego não busca transformação real. Ele quer melhorias superficiais, resultados sem riscos, segurança, mesmo que isso signifique permanecer estagnado. É por isso que quando chega a hora da verdadeira mudança, o ego luta, resiste, e aí começa o sofrimento. Mas aqui está a parte mais brutal. O sofrimento não é o inimigo, é o sinal, é a chave. Dói porque você está cruzando uma fronteira, e toda fronteira entre o velho e o novo exige ruptura. Ou você achou que conseguiria atravessá-la sem pagar o preço? As perguntas que transformam. Olhe para dentro. Quais padrões você ainda repete? Que medos você ainda alimenta? De qual controle você se recusa a abrir mão? Essas são as perguntas que o universo lança quando está te preparando para algo grande. E se você não responder com verdade, aquilo que deseja não virá, não porque não mereça, mas porque não seria capaz de sustentá-lo sem desabar. De a lei da personificação. A vida não te dá o que você pede. Ela te dá aquilo que você personifica. E personificar algo significa ter enfrentado tudo o que te impedia de ser aquilo. É por isso que cada teste não é punição, é treinamento. Cada pessoa que te decepcionou foi um convite para estabelecer limites. Cada fracasso foi uma chance de escolher de novo, com mais sabedoria. Cada perda foi um lembrete de que nada externo é permanente. O teste real. E enquanto você pensava que o universo estava te ignorando, ele estava, na verdade, te observando. Observando se você escolhia a ferida ou a consciência, o medo ou a verdade, a raiva ou a paz. Esse é o verdadeiro teste. Não o que você faz quando tudo vai bem, mas como reage quando tudo parece estar contra você. É aí que sua essência se revela. E essa essência, se autêntica, abrirá portas que você jamais imaginou. A verdadeira recompensa. O universo não recompensa o mais inteligente, o mais forte ou o mais carismático. Ele recompensa quem é coerente, quem ousa viver sua verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. E sabe por quê?
porque a verdadeira transformação é silenciosa. Não precisa de aplausos, curtidas ou validação externa. Ela gesta no escuro, na solidão, na renúncia. E quando emerge, não precisa mais convencer ninguém. Simplesmente é. É o desafio do silêncio universal. Então, se você está em um momento em que nada faz sentido, em que tudo parece paralisado, em que o caminho está cheio de obstáculos, não corra, não fuja, não interprete mal. Olhe além, porque você pode estar bem no centro da mudança que pediu, mas ainda não provou que está pronto para materializá-la. E aqui está o verdadeiro desafio. Como você reage quando o universo se cala? Como você se move quando não há sinais? O que você escolhe quando ninguém aplaude? A escolha fundamental. O mundo está cheio de pessoas que querem mudar de vida, mas poucas estão dispostas a mudar a si mesmas. Querem um novo capítulo sem fechar o antigo. Desejam o extraordinário, mas resistem a abandonar o familiar. Não é assim que funciona. A alquimia da verdadeira mudança começa quando você para de buscar lá fora o que só pode construir dentro. Quando decide que sua paz interior vale mais que qualquer recompensa externa. Quando entende que o que acontece com você não é pessoal, é universal. Todos passamos por essa forja. Só alguns fogem antes de completar o fogo. O paradoxo final. Você tem coragem de permanecer em si mesmo? De permitir que o ego se desfaça para que algo mais autêntico, mais profundo, mais você surja? Porque, se fizer isso, o universo perceberá. E então, você não precisará mais correr atrás da mudança. A mudança virá como consequência inevitável da pessoa que você se tornou. E aqui está o paradoxo final. Quando você não precisa mais que ela aconteça, é aí que ela acontece, porque você se tornou o tipo de ser humano que não depende do resultado, mas vibra com o processo. Agora, você sabe, não está sendo punido, está sendo preparado. Você está disposto a fazer o teste, fazer o revelação versus transformação. E agora que chegou até aqui, vamos nos aprofundar em algo que poucos ousam considerar. A diferença entre ser testado e ser revelado. Porque quando o universo te sacode, ele não está te transformando de fora. Está tornando visível o que você já era, mas ainda não havia enfrentado. É aí que a maioria se perde. Acham que estão sendo destruídos quando, na verdade, estão sendo revelados. E o que às vezes vem à tona não é bonito. Insegurança, necessidade de aprovação, a verdadeira purificação. Aqui está a reviravolta mais sutil e poderosa. O que acontece com você não serve para testar sua força, mas para purificar sua visão. Você não precisa ser mais forte, precisa enxergar com mais clareza, ver quais hábitos repete sem questionar. Quais ideias sobre si mesmo carrega desde a infância? Quais histórias continua contando para evitar encarar que não pode mais ser quem era? Da resistência à mudança. Você sabe por que muitas pessoas não mudam mesmo quando a vida grita para mudarem? Porque preferem permanecer quebradas no familiar, acuradas no desconhecido. O ego se apega à ferida, porque pelo menos ela é previsível. Mas a verdadeira transformação não acontece no conhecido, acontece no salto. E para saltar, primeiro é preciso desapegar. Desapegar não é desistir, é confiar, é dizer à vida: não tenho controle, mas tenho fé que isso faz sentido. O despertar real. O verdadeiro despertar não é um momento místico cheio de luzes e epifanias. Às vezes, é uma tarde de quarta-feira chorando no carro, quando você percebe que não pode mais viver como se nada estivesse acontecendo dentro de você. É brutal, é cru, mas é real. E real é a única coisa que pode te transformar. O resto é entretenimento espiritual. O preço da transformação. Você quer manifestar uma nova realidade? Perfeito, mas entenda.
O preço é sua versão atual. Você não pode levá-la com você, não porque seja ruim, mas porque é incompleta. Foi construída para sobreviver, não para viver em plenitude. E essa é a próxima camada desta conversa. Sobreviver não é o mesmo que viver. O ego sobrevive. A alma vive. O poder da escuta. Sabe qual é a coisa mais poderosa que você pode fazer quando o universo te testa? Não é resistir, não é suportar, é ouvir. Porque cada teste traz uma mensagem codificada naquilo que te machuca. O que mais te incomoda é o que você mais precisa rever. O que mais te assusta é o que você precisa enfrentar. A dor não é o problema. O problema é não saber interpretá-la. E enquanto você continuar vendo as dificuldades como injustiças em vez de mensagens, continuará perdendo o presente que elas trazem. A chamada interior. Você não está sendo punido, está sendo chamado a lembrar quem você é por trás de todas as suas máscaras. O universo não quer você forte, ele quer você honesto, porque da honestidade vem o verdadeiro poder. Aquele que não precisa se impor, simplesmente irradia. E o medo do sucesso. Vamos falar sobre uma ideia desconfortável. O que acontece quando não é o universo que te impede, mas você mesmo? Não por medo do fracasso, mas por medo do sucesso. Porque, embora pareça contraditório, há uma parte de você que não teme cair, mas brilhar. Brilhar significa responsabilidade. Significa que você não pode mais se esconder atrás de desculpas confortáveis. Terá que dar um passo à frente. E a armadilha mental. E é aí que a mente entra em ação. Aquela fábrica incessante de justificativas, de histórias bem elaboradas que fazem você sentir que está avançando quando na realidade está apenas girando em círculos. Isso soa familiar? Aquela sensação de estar ocupado, fazendo coisas, planejando, aprendendo, mas sem avançar 1 centímetro em direção ao que realmente importa. É a armadilha da preparação infinita. A desculpa de ainda não estou pronto. Você nunca estará pronto se esperar se sentir preparado para o desconhecido. A verdadeira preparação não se completa antes do salto. Ela se ativa durante a queda. A prisão da segurança. Sua mente te protege, sim, mas também te paralisa, porque sua função não é te fazer feliz, é te fazer sentir seguro, mesmo que essa segurança seja uma gaiola disfarçada de estabilidade. E então você repete: melhor o mal conhecido, melhor esperar mais um pouco, melhor não arriscar ainda. E o universo te observa em silêncio, esperando que você decida soltar a corda, porque até que você decida, nenhum milagre poderá te alcançar. A necessidade de ação. A mudança interna não é marcada pela intenção, mas pela ação. Não é definida pelo que você deseja, mas pelo que está disposto a deixar para trás. E isso nos leva a outro ponto que quase ninguém quer aceitar. Você não pode manter sua antiga identidade e receber uma nova vida. Você não pode desejar uma realidade diferente sem estar disposto a mudar seu papel nela. A sabotagem sofisticada. Muitas pessoas querem que as coisas mudem sem mudar a si mesmas. E essa é a sabotagem mais sofisticada. Você acha que está caminhando em direção ao seu destino, mas carrega uma mala cheia de tudo o que o prende ao passado, seus velhos pensamentos, suas reações automáticas, sua necessidade de estar certo, seu vício em drama, sua obsessão em entender tudo antes de confiar. E sabe o que acontece quando você carrega isso para o futuro? Você repete o passado indefinidamente. Diferentes cenários, diferentes nomes, diferentes desculpas, mas o mesmo padrão subjacente. Os ciclos da vida. Vamos falar de ciclos, não aqueles do calendário, mas os pessoais. Aqueles ciclos que se repetem na sua vida com precisão cirúrgica.
Você sempre acaba no mesmo tipo de relacionamento, no mesmo tipo de conflito, no mesmo ponto de ruptura. Por quê? Porque não aprendeu a lição. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo, deveria perguntar, por que isso está acontecendo de novo? Até que você mude sua resposta, o universo repete a pergunta. Até que escolha algo diferente, o ciclo não se quebra, porque a vida não é regida pelo tempo, mas pela consciência. E quando não há consciência, há repetição de o despertar irreversível. Mas quando você acorda, mesmo que seja só um pouquinho, para perceber que não pode continuar sendo o mesmo, não há como voltar atrás. O despertar é irreversível. Pode doer, pode confundir você, pode fazê-lo duvidar de tudo, mas você não consegue mais dormir direito, já viu demais, já sentiu demais. E mesmo que você tente voltar aos seus velhos hábitos, não parecem mais os mesmos. Você não se encaixa mais onde costumava, porque não é mais o mesmo. E isso é lindo, mas também difícil, porque ninguém te avisa que o preço do despertar é o desconforto constante, a fome pela verdade, a intolerância a qualquer coisa que cheire a mentira, especialmente se vier de você mesmo. A dor da identidade. Para se tornar quem você está destinado a ser, primeiro você precisa dizer adeus a quem você era. E não estou falando apenas de hábitos. Estou falando da imagem que você construiu sobre si mesmo, aquela figura que criou para sobreviver, para ser amado, para se encaixar. Você terá que deixá-la morrer, terá que aceitar que muitas das coisas que defendeu com unhas e dentes eram apenas mecanismos para evitar se sentir vulnerável. Que a força que demonstrou era apenas uma máscara para esconder o medo. E sim, dói olhar para trás e ver que passou anos preso a uma ideia de si mesmo que não era completamente verdadeira. Mas essa dor é remédio. A verdadeira autenticidade. Quanto mais sinceramente você encara suas ilusões, mais espaço cria para sua autenticidade. E é ali, nesse espaço cru e sem adornos, que o universo começa a agir. Não porque você se tornou perfeito, mas porque finalmente se tornou real, humano, honesto, disposto a crescer a partir do centro, não da fachada. E quando você chega lá, algo curioso acontece. Você para de perseguir sinais externos. Não precisa mais de provas de que tudo vai ficar bem porque você sabe. Porque você sente. Porque você se tornou o tipo de pessoa que não precisa de garantias para continuar caminhando. O tipo que não negocia mais com a intuição, que não adia mais a verdade, que sabe que, mesmo sem conseguir ver o caminho completo, pode confiar no próximo passo. Está na maior transformação. E essa talvez seja a maior mudança de todas, parar de buscar certezas e começar a viver a partir da presença, da rendição consciente, não como derrota, mas como sabedoria. Porque quem realmente se entrega não desiste. Eles se alinham, se adaptam, se transformam. E então, somente então, o universo responde com clareza. Porque a vida não responde ao seu desejo, ela responde à sua frequência. E quando sua frequência é coerente, quando sua energia não está mais dividida entre o que deseja e o que teme, entre o que diz e o que faz, tudo muda, porque o universo simplesmente reflete você. A decisão final. Então, aqui está você, na beira do abismo interior, diante da versão mais poderosa e honesta de si mesmo. A questão não é mais se você vai conseguir. A verdadeira questão é, você ousará deixar de ser quem você era para se tornar quem você está destinado a ser. E agora que você está aqui, à beira do abismo interior, só resta uma decisão, pular ou continuar colecionando desculpas disfarçadas de lógica. Porque a parte mais difícil não é mudar. A parte mais difícil é parar de se justificar por não fazer. A parte mais difícil é aceitar que a vida não se transforma com intenções, mas com decisões. O poder do agora.
E o momento de decidir não é amanhã, não quando você estiver mais forte, mais preparado ou menos quebrado. É agora, porque agora é o único momento em que você é verdadeiramente livre. Mas cuidado, não estou falando de um salto impulsivo ou de motivação vazia. Estou falando daquele momento em que sua alma se aquieta e sem palavras diz: que chega. Chega de implorar por validação. Chega de se acomodar na dor conhecida. Chega de querer mudar o mundo sem encarar suas sombras. Chega de adiar sua verdade. Isso não se grita, se sente. A clareza pós-decisão. E quando chega, você sabe, você reconhece, porque tudo dentro de você se alinha e você não precisa mais de motivos. Você simplesmente segue em frente. E bem nesse passo, o que você não conseguia ver antes aparece. A clareza vem depois da decisão, não antes. Então pare de esperar pelo sinal. O sinal é você. Quando você decide não olhar para trás, quando escolhe responder ao universo não com um apelo, mas com um compromisso. Porque no fim das contas o universo não ouve suas palavras, ele observa seus movimentos. Agora preste bem atenção. O que você deseja já existe, já está acontecendo em uma linha do tempo em que você escolheu diferente. Em que não caiu nos mesmos padrões novamente, em que parou de esperar por permissão, em que não negociou sua essência. Essa versão de você está viva agora. Você a quer? Então haja como ela, respire como ela, pense como ela, decida como ela, porque o segredo não é forçar o futuro, é se tornar alguém que o torna inevitável. Faça isso, não por pressão, não por medo, não para provar nada a ninguém. Faça isso por aquela parte de você que sabe que você não veio aqui para sobreviver. Você veio aqui para queimar de dentro para fora até ser consumido pela autenticidade. Aquela parte que não precisa de aprovação para existir. Aquela parte que já está acordada, esperando que você se levante. E agora eu te desafio. Se você chegou até aqui, se algo dentro de você ressoou com tudo isso, quero que concretize com uma frase nos comentários. Estou pronto para me tornar quem sempre fui. Não para provar algo, mas para lembrar a si mesmo, com sua própria voz, que a mudança já começou. E se este vídeo tocou você, se fez questionar ao menos uma certeza, inscreva-se no canal. Não para seguir alguém, mas para continuar se aprofundando em si mesmo. Da próxima vez que sentir que tudo está desmoronando, não corra. Observe, respire, reflita, porque pode não ser seu fim, mas o exato começo da sua verdadeira história. Vejo você do outro lado, aquele em que você não finge mais, não corre mais e não espera mais. Você simplesmente é. Você apenas cria, você apenas vive. Até lá, o universo já está anotando.